Olá, bom dia! Bom dia de todas as formas para você. Nós temos a oportunidade de estudarmos as coisas de Deus cada manhã. Senhor Deus manda seu Espírito de forma aumentada, de acordo com a tua necessidade, para que seu coração seja preparado para as coisas que o Senhor Deus espera. Eu quero orar com você, porque o nosso assunto é muito importante hoje. Vamos orar? Querido Deus e amado Pai, em nome de Jesus, nos abençoe. Nós precisamos muito, não só de certeza, mas do teu poder para continuarmos, Pai de amor, fazendo esse trabalho como estes príncipes fizeram em seu tempo. Em nome de Jesus. Amém. O seu programa A Tocha está começando. Hoje vamos entender o que foi a dieta de Spira em 1529, mas antes vamos entender uma coisa muito importante. O alicerce do ressurgimento da verdade, como você viu, foi sendo feito pouco a pouco, mas a verdade nunca morreu. Alguém sempre esteve levantando o estandarte da tocha de Deus diante do mundo, iluminando os caminhos escuros e espantando as trevas. Que Deus maravilhoso! Ele não perde batalha. Deixou aqui os discípulos e quando os discípulos morreram, a igreja, que era composta de novos cristãos conversos, que embora perseguidos e levados à morte pela fogueira, desprezo e a arena para as feras, não desistiram de levantar a tocha. Depois foi a vez dos valdenses nas montanhas da Itália. Também o Espírito de Deus foi iluminando as mentes na Inglaterra através de Wycliffe. Chegou a vez de Hus, Jerônimo, darem a vida para que a tocha de Deus iluminasse a Idade Média. Ainda vimos como Deus trouxe a verdade para a Alemanha, na vida de Lutero e de Melanchthon. E na Suíça, a vida de Zwinglio. Foi o grande testemunho que Deus usou para espalhar a reforma em tantos lugares. A Europa despertou para a verdadeira religião de Deus no mundo. Aleluia, aleluia. Hoje nós vamos ver como foi que os príncipes ampararam a verdade e seguraram os braços daqueles que estavam segurando essa tocha. Porque Deus é que faz isso, é assim que Deus trabalha. Um dos mais nobres testemunhos já proferidos pela Reforma foi o protesto apresentado pelos príncipes cristãos na Alemanha, na Dieta de Spira, em 1529. A coragem, fé e firmeza daqueles homens de Deus alcançaram para os séculos que se seguiram a liberdade de pensamento e de consciência. O protesto deu à Igreja Reformada o nome de protestantes. Seu princípio são a própria essência do protestantismo. Uma das épocas mais duras tinha chegado para a Reforma. Embora o edito de Worms tenha banido e condenado Lutero e seus escritos, ainda havia tolerância religiosa na Alemanha. Carlos V queria acabar com a Reforma, mas Deus segurava sua mão para não permitir que ele batesse o martelo contra a verdade. E crises internas do reino, a invasão dos turcos, guerras entre o papado ocioso da popularidade de Carlos era muito popular junto ao povo, né? E vários outros motivos fizeram desviar o foco da reforma para outras situações. E enquanto isso acontecia, a reforma ia crescendo e se ampliando. Entra na história o uso dos feudos. A Igreja Católica buscou ajuda com eles, porque nessa ocasião, pelas leis da Alemanha, cada estado podia decidir sua própria religião. Mas em 1529, o imperador convocou uma segunda dieta, a se reunir em Spira com o fim de destruir a heresia. A heresia que eles diziam era a reforma.
Pedia-se aos príncipes que agissem com cautela e sabedoria, mas que estariam dispostos a usar a força e a espada caso resistissem. Presta atenção nisso aqui. Eu vou ler para você como foi. Nós estamos estudando o capítulo 11, né? Os príncipes amparam a verdade. Mas eu vou ler para você. Olha só. Os romanistas estavam jubilosos. Compareceram em Espira em grande número, manifestando abertamente sua hostilidade para com os reformadores e todos os que o favoreciam. Disse Melanchthon: nós somos o ódio e a escória do mundo, mas Cristo olhará para seu povo, para seu pobre povo, e o preservará. Aos príncipes evangélicos que assistiam à dieta, foi até proibido que se pregasse evangelho em sua residência. Mas o povo de Espira tinha sede da palavra de Deus, e apesar da proibição, milhares se converteram para os cultos realizados na capela do eleitor de Saxônia. Você se lembra do eleitor da Saxônia? Está lembrado dele? Isso é importante você lembrar, porque foram pessoas que trabalharam por nós e deixaram, permitiram, facilitaram para que a verdade chegasse até aqui. Essa atitude apressou a crise na Alemanha. O imperador resolveu anular a lei de liberdade de consciência, pois julgava que tinha sido essa lei que dera abertura para a crise que a Alemanha estava passando. Claramente essa resolução despertou a indignação de muitos, pelo que um deles disse: Cristo caiu nas mãos de Pilatos e de Caifás novamente. Um outro disse: esses luteranos são piores que os turcos, pois os turcos pelo menos tinham um dia de jejum e esses luteranos violam nossos dias de descanso. Que dia de descanso eles estavam falando? O domingo, lembra disso? Se tivermos que escolher entre a Bíblia Sagrada e os velhos erros da igreja, ficaremos com o último. Olha que absurdo. Faber, cada dia levantava uma nova pedra contra os evangélicos. Faber era um dos porta-vozes do clero, né? E qual foi o resultado dessa luta de ideias? A tolerância religiosa foi legalmente estabelecida e os estados evangélicos agora tinham seus direitos. Lutero não podia comparecer à dieta de Espira, mas o seu lugar foi preenchido por uma quantidade de amigos dignatários e os príncipes lutaram bravamente. O nobre Federico da Saxônia morreu, ai que pena, mas seu irmão João tomou logo lugar na defesa da reforma. De um lado, os padres pediam que os estados protestantes se submetessem a Roma, e por outro lado, os reformistas pediam que lhes respeitasse o direito legal. Não cederiam porque a liberdade de culto era algo que tinham recebido como presente direto de Deus. Por fim, o inimigo das almas conseguiu mais um acordo absurdo. Presta atenção agora. Os estados onde a reforma ainda não tinha chegado receberiam a pena da dieta de Worms, e os que já estavam vivendo a reforma não seriam incomodados. Porém, não poderiam pregar e nem fazer prosélitos, e nem dizer nada contra a missa ou contra a Igreja Católica. O que era esse acordo mesmo? Seria o seguinte, mais ou menos como se fizesse isso. Ó. De hoje em diante, vocês estão fadados a não falar mais nada, nem podem exercer seu culto, e muito menos fazer trabalho missionário. Do que eu estou falando? O clero exultou com essa decisão. Se esse edito fosse promulgado mesmo, a reforma não poderia estender-se e nem mesmo exercer o trabalho missionário que é requerido de quem abraça a fé. A liberdade da palavra seria proibida e não se permitiria conversões. Assim via-se que a Igreja Romana estava novamente subindo ao poder de obrigar e de executar quem não lhe atendesse às reivindicações. Uma reunião entre os evangélicos foi feita e se perguntavam atônicos o que se poderia fazer agora, já que existia isso. O mundo estava em perigo e não somente a reforma. Eles não estavam pensando só neles, mas no que poderia acontecer com o mundo se a reforma não continuasse. Os reformadores poderiam ter dado uma desculpa de que, por ser lei do governo, teriam que cumpri-la. Mas vamos ver o que aconteceu. Aos príncipes era dada a liberdade de exercerem a religião que quisessem. E o mesmo era concedido aos que antes destas leis já tinham aceitado a reforma. Não estariam contentes com isso, eles perguntavam. Seria tão mais fácil submeter-se? Abracemos a paz e agarremos os ramos de oliveira que Roma apresenta e curemos as feridas da discórdia. Estes eram os perigosos argumentos. Felizmente consideraram o princípio. Vejamos uma coisa. Como pensavam os romanistas e estavam acostumados o povo a pensar?
que era direito de Roma dizer e ditar o que a pessoa deveria fazer em questão de religião. 2, que era favor especial à liberdade, mas não um direito. Era só um favor, te dou liberdade, mas é um favor que eu estou te fazendo. 3, que Roma tinha liberdade de culto, porém o resto do mundo não. 4, deveria reinar o princípio da autoridade, eu mando e ponto. 5, Roma era juiz infalível e deveria ser obedecida. Vejam quanto absurdo. Eu preciso te perguntar uma coisa, você concorda com isso? Mas tem mais, se essa lei fosse aprovada, no resto do mundo as chances de liberdade de consciência seria impossível. E daquela decisão dependeria não somente a liberdade na Alemanha, mas no resto do planeta. Aceitar isso seria trair a verdade e admitir que o último converso da reforma já tinha acontecido, porque agora já não podia mais fazer prosélitos. Decidiu-se então que tudo sacrificariam, até mesmo os domínios e a coroa. Opa, do que eu estou falando? Como é que foi isso? Ai, gente, é tão bonito ler estas coisas. Presta atenção, olha isso aqui agora, olhe bem. Rejeitemos esse decreto, disseram os príncipes. Em assunto de consciência, a maioria não tem poder. Os delegados declararam, e ao decreto de 1526, que devemos a paz que o império goza. Sua abolição encheria a Alemanha de perturbações e divisão. A dieta não tem competência para fazer mais do que preservar a liberdade religiosa até que o concílio se reúna. A liberdade de consciência é dever do Estado, e esse é o limite de sua autoridade em matéria de religião. Todo governo secular que tente legislar sobre observâncias religiosas ou impô-las pela autoridade civil está a sacrificar o próprio princípio pelo qual os cristãos evangélicos tão nobremente lutaram. Peraí, o que os príncipes estavam dizendo? Que o governo, as leis civis não têm direito e nem o dever de se envolver na área religiosa ou no que uma pessoa pensa. Queridos irmãos, eu preciso muito que vocês pensem sobre isso, porque é exatamente isso que vai acontecer de novo. Essa tentativa de Roma vai voltar a acontecer. Eles vão usar o poder civil para obrigar a mim e a você a fazer do jeito que eles querem. Por isso que nós temos que explicar para o mundo, porque eles têm que estar não só preparados, avisados, como também fortalecidos para saber o que fazer. Os católicos romanos lutaram para derrubar essa decisão. Chamaram os representantes das cidades para virem responder diante da dieta se iriam desobedecer ou se seriam submissos, mas não sem antes amedrontá-los a usar de coerção, né? Pediram um prazo, mas em vão. Quase a metade se declarou a favor da reforma e outros venderam sua consciência por medo e pavor das sanções que isso acarretaria. O rei Fernando, representante do imperador na dieta, chamou os príncipes e pediu que eles aceitassem o pedido do imperador e se submetessem, mas a resposta foi: faremos qualquer coisa que o imperador pediu para manter a paz, mas também para honrar a Deus. Na presença da dieta, o rei finalmente anunciou que a lei agora tinha se tornado um decreto e que agora a única maneira de agir que restava para todo mundo era a submissão. Falou e saiu, virou as costas, deixou o povo sem chance de argumentar. Pediram que ele voltasse, mas ele não voltou e enviou o seguinte recado: é questão decidida, a submissão é tudo que resta. Aí sabe o que aconteceu? O partido imperial entendia que os príncipes que tinham lido a Bíblia faziam parecer que a palavra de Deus era mais importante do que a palavra do imperador. Isso deveria ser mudado. Entendiam também que o papado estaria chegando ao fim se caso isso fosse permitido. E era verdade mesmo. Quem que era mais importante na situação? A palavra de Deus ou a palavra da igreja? É isso que eu gostaria de te perguntar. E é isso que os príncipes estavam querendo dizer. Mais importante do que a palavra de qualquer civil e de qualquer homem é a palavra de Deus. E é isso que a igreja romana não queria aceitar, porque temia perder poder. Eles temiam perder o poder da consciência do povo. Tivessem os reformadores confiado unicamente no auxílio humano e teriam sido vencidos por Roma. Mas, embora fracos e perseguidos, apelaram para Deus em vez de apelarem para Carlos. Confiaram nos relatórios do céu e nos relatórios da dieta esqueceram dela. Como Fernando se recusou a voltar e falar com os príncipes, estes últimos resolveram agir sem a presença dele. Decidiram levar um protesto diante do Concílio Nacional. E vejam como é que foi. Eu fico impressionada quando pessoas têm coragem. Olha como é que foi, presta atenção. Protestamos
pelo que se acham presentes perante Deus, nosso único Criador, mantenedor, redentor e salvador, e que um dia será nosso juiz, bem como perante todos os homens e todas as criaturas que nós, por nós e pelo nosso povo, não concordamos de maneira alguma com o decreto proposto, nem aderimos ao mesmo em tudo que seja contrário a Deus, a sua santa palavra, ao nosso direito de consciência e à nossa salvação. Você sabe que se os príncipes falassem, o governo não podia falar o contrário. Ratificaremos esse edito. Entendemos que quando Deus chama uma pessoa, espera que ela seja dirigida pelo que diz a palavra de Deus e não por outro parecer qualquer. Acima de qualquer lei estão as Escrituras, deve ser lida, explicada e nunca proibida. Estamos resolvidos a manter pura pregação da palavra de Deus. Por essa razão, rejeitemos todo o jugo que nos é imposto. De outro lado, esperam que o imperador atenda nosso direito. Como príncipes leais, estamos dispostos a tributar-lhe toda e qualquer afeição e obediência, que seja nosso dever justo e legítimo. Mas quanto à palavra de Deus, não há acordo. Essa posição impressionou grandemente a dieta. A maioria estava espantada com tal ousadia, e isso dava coragem e firmeza aos reformadores. Os princípios contidos nesse célebre protesto constituem a base da reforma, ou seja, se opõe a dois abusos do homem: intromissão do magistrado civil e autoridade arbitrária da igreja. A reforma coloca a consciência acima do magistrado e a palavra de Deus acima da igreja. O poder civil é rejeitado e a coroa de Jesus está acima da coroa de Carlos V. E mais ainda, com isso se diz que todo saber ou opinião humana tem que se submeter à palavra de Deus. A dieta de Espira foi um testemunho da vontade de Deus sobre a liberdade de consciência e de decisão, no direito de todos os homens adorarem a Deus segundo os ditames de sua própria consciência. Isso tem me impressionado muito, isso tem nos dado oportunidade para fazer a coisa funcionar. A declaração tinha sido feita agora em toda a Alemanha e tinha liberdade de ação diante do céu. Estava escrito na terra e também no céu, onde de ninguém pode apagar. Tivessem os reformadores cedido, isso nunca teria acontecido. A experiência desses nobres reformadores contém uma lição para todas as eras subsequentes. A maneira de Satanás agir nunca mudou. Ele ainda se opõe a tudo que se refere às Escrituras Sagradas. Ele ainda luta para tirar a liberdade de consciência de todos. O poder do anticristo que foi combatido naquela época deve ser combatido hoje também e está hoje com novo vigor lutando para subir ao poder. A única esperança que temos é nos mantermos como eles se mantiveram naquela época. Mas apareceram sinais de perigo. Um dos reformadores, professor reformista da universidade chamado Simão, atreveu-se a não concordar com o conteúdo de uma das pregações de Faber. Lembra de Faber, que nós falamos no início? E por isso Faber pediu que ao império que Simão fosse chamado. Melanchthon, ao saber isso, levou o amigo até o Reno e transportou ele para o outro lado, onde estaria livre das mãos dos sanguinários. Coisas como essa aconteciam, né? A reforma ainda deveria ser levada mais longe e os príncipes iriam diante de Carlos V falar sobre a sua decisão de fé. Foi criada a dieta de Augsburgo, onde o próprio Carlos estaria dirigindo a dieta em pessoa e lá estariam os protestantes e o clero junto. Grandes perigos ameaçavam a reforma nessa data. Alguns diziam que essa era uma cilada e outros, no entanto, entendiam que Deus não os abandonaria. O eleitor da Saxônia, juntamente com seu séquito, partiu para Augsburgo. Lutero os acompanhou até Coburgo e o fez cantando o hino composto nessa viagem. Qual foi o hino? Jeová, castelo forte é o nosso Deus. E ao som desse hino foram banidos muitos sinais aflitos e aliviou-se o coração de muitos. A Lutero, Melanchthon e a seus companheiros foi confiado o trabalho de sistematizar uma carta com a opinião dos príncipes baseada na palavra de Deus. Não podia ser confundida com questões políticas, e sim com a elevação do que Deus pede e do que ele exige de todo ser humano. Todos vieram assinar o documento de maneira solene e difícil. Melanchthon se levantou e pediu que a proposta fosse lida pelos reformadores e não pelos príncipes ou qualquer pessoa que tivesse cargo político. Mas aí aconteceu um negócio muito lindo. Mas João da Saxônia interviu e disse:
Estou disposto a perder minha coroa pela coroa de Jesus. Os meus títulos de nobreza não são mais preciosos do que a cruz que Jesus Cristo teve e assinou o seu nome. Outro príncipe seguiu o exemplo e disse: se a honra do meu Senhor Jesus Cristo o exige, eu estou pronto. Renunciaria a meus súditos, meu pai, minha mãe, deixaria todos os meus bens da terra. E assinou. E assim todos assinaram felizes. Chegou a hora de comparecer diante de Carlos V. E esse estava rodeado de eleitores e príncipes. Foi lida a confissão e solenemente considerada justa. E aquele dia foi o maior dia para a reforma protestante e um dos mais gloriosos para a humanidade, do cristianismo e da humanidade. Entretanto, poucos anos se passaram desde que o monge Lutero tinha estado sozinho em Worms e Wittenberg. Mas agora estavam ali os príncipes e magistrados, nobres, diante do rei para o mesmo intento. A Lutero fora proibido comparecer, mas estivera presente em suas palavras e ações. Olha o que ele disse. Estou jubilosíssimo, escreveu, e de que eu tenha vivido até esta hora, na qual Cristo é publicado, exaltado por tão ilustres pessoas que o confessam em uma assembleia tão gloriosa. Assim cumpriu-se o que dizem as Escrituras. Falarei dos teus testemunhos perante os reis. Salmo 119, 46. Vocês se recordam que no tempo do apóstolo Paulo aconteceu a mesma coisa? Quando o imperador proibiu a palavra de Deus de ter livre acesso perante o povo, Paulo esteve presente na frente dos nobres e os impérios, os imperiais de todas as épocas ouviram com toda clareza a verdade que Paulo levou. E foram obrigados a admirarem-se da verdade exposta. E mais, esses homens puderam decidir. Alguns dos príncipes foram ganhos para a fé reformada e até o próprio imperador declarou que os artigos dos protestantes eram senão a mais pura verdade. A confissão foi trazida e circulou a Europa toda. Estes fiéis crentes não estavam labutando sozinhos. Haviam multidões de anjos celestiais a assisti-los e presenciavam as verdades ali expostas. Assim como o servo de Eliseu não sabia, mas havia sim seres do céu ali. Havia muitos nobres que aceitaram a fé reformada e políticos prontos para defender a reforma com as armas. Porém, Lutero não permitiu, dizendo que Deus basta-se a si mesmo e ele defende melhor do que qualquer intervenção humana. Isso é verdade mesmo. Eu vou ler para você o que foi dito, o que foi que Lutero falou por ocasião dessa situação. Olha bem. Quando poderosos adversários se estavam unindo para destruir a fé reformada e milhares de espadas pareciam prestes a desembainhar-se contra ela, Lutero escreveu: Satanás está exercendo sua fúria. Olhe bem. Ímpios pontífices estão conspirando e nós somos ameaçados de guerra. Exortai o povo a contender valorosamente perante o trono do Senhor, pela fé e pela oração, de modo que nossos inimigos, vencidos pelo Espírito de Deus, possam ser constrangidos à paz. Nossa principal necessidade, nosso trabalho principal é a oração. Saiba o povo que no momento se encontra exposto a gume de espada e a cólera de Satanás. Então, orem. Veja, a grande arma que Lutero ensinava a seu povo era oração. Dizia Lutero que a única arma que deveria ser usada seria a espada do Espírito e que uma única gota de sangue nunca seria derramada por sua própria mão. Nossa parte é sermos cordeiros e nossa arma é a oração. Do poder secreto vem a força que abalou o mundo. Ali, com santa fé, os servos de outrora colocaram os pés na rocha eterna. Durante a luta de Augsburgo, Lutero não passou um só dia sem fazer pelo menos 3 horas de oração. E quem o ouvia falar e ouvia ele orar, tinha a impressão de que ele estava falando com um amigo. Ele dizia assim: eu sei que tu és nosso Pai e nosso Deus, dizia ele, e que dispensarás os perseguidores de teus filhos, pois tu mesmos corres perigo, Senhor. Toda a causa é tua, e és unicamente constrangidos por ti que lançamos nossas mãos à mesma. Defenda-nos, ó Pai. Para Melanchthon, que estava sofrendo pelo peso do trabalho e do labor, ele mandou dizer: graça e paz em Cristo, irmã. Em Cristo, digo eu, e não no mundo. Se a causa é injusta, abandonai-a. Mas se é justa, então por que desmentiríamos as promessas daquele que nos manda dormir sem temor?
Cristo não falhará. Ele se empenhou nisso, dizia Lutero. Olha bem o que mais ele falou. Presta atenção agora, olha. Deus ouviu os clamores de seus servos. Deu aos príncipes e ministros graça e coragem para manterem a verdade contra os dominadores das trevas deste mundo. Diz o Senhor: eis que ponho em Sião a pedra principal de esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. Os reformadores protestantes haviam edificado sobre Cristo, e as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Aleluia! Como que você se sente ao saber disso? Como você se sente que se os reformadores tivessem deixado o seu posto, tivessem cedido com tanta pressão, a reforma não teria vencido? Isso vai acontecer de novo, eu volto a dizer a você. Daqui uns dias seremos nós no lugar dos reformadores. Nós teremos que levantar a tocha da verdade. Nós teremos que dizer que não cederemos a um só detalhe do que nos for pedido que for contrário à palavra de Deus. Você quer fazer isso? Quer estar firme desta forma? Eu vou orar com você para que em nome de Jesus sejamos fortalecidos com a bênção do Senhor. Vamos orar? Querido Deus e amado Pai, em nome de Jesus, abençoa-nos, porque precisamos da Tua bênção. Faça o que for preciso, mas não nos deixe lutar as lutas do inimigo, que lutemos as Tuas lutas, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe você e até amanhã.